Princípios versus promessas. Qual é a relação que esses dois têm? O que eles alinhados têm em comum? E o que precisamos fazer para obter? Permaneça neste vídeo. Espero que você entenda e compreenda aquilo que eu quero passar para você. Que você deixe seu like, que isso ajuda muito a divulgar o canal para outras pessoas. Que você possa se inscrever aqui embaixo e que Deus te abençoe em mais um vídeo. Bem, princípios e promessas são duas coisas que andam lado a lado. Princípio é tudo aquilo que eu preciso cumprir e promessa é tudo aquilo que Deus cumpre. Precisamos cumprir as regras de Deus, digamos assim. Deus estabeleceu uma ordem, estabeleceu um equilíbrio sobre tudo. A humanidade, desde seu início, é uma humanidade que escolheu pecar em vez de viver a vida eterna aqui com o nosso Deus. O ser humano, como você já sabe, foi persuadido por Satanás em versão de serpente. Ele possuía uma serpente e assim convenceu Eva a cometer o maior erro de todos, que deste erro designou-se todos os outros pecados e desobediência. Tudo que não agrada a Deus foi separado como pecado. O diabo, ele foi o primeiro ser a pecar e incentivou outros anjos lá no céu a também irem junto com ele nesta mesma linha de embalo. Ele foi castigado, como você já sabe. Lúcifer se transformou em diabo e os outros anjos se transformaram em demônios e todos juntos foram lançados ao inferno, que foi feito para Satanás e seus demônios. O ser humano foi feita a vida eterna. Para o ser humano existe uma vida eterna. Foi para isso que Deus me criou, foi para isso que Deus criou você. Mas o ser humano assim não o quis conforme a vontade da sua carne, foi persuadido muito facilmente e em vez de obedecer a Deus, não obedeceu. E para isso existiu uma consequência. Toda vez que você pecar, vai ter uma consequência sobre esse erro e esse pecado. Seja ele um pecado pequeno, seja um pecado grande. O pecado ele não se distingue em pecadinho ou pecadão. Tudo que você faça que é de desagrado a Deus é pecado. Ele apenas vai ter os seus níveis de atribuições. Por exemplo, se eu roubo um confeito ou roubo R$1 milhão, é o mesmo pecado de roubo. Mas haverá um julgo sobre aquilo de uma forma mais severa em relação à quantidade, por exemplo. É até natural. Você rouba um confeito, vai existir uma pena natural sobre isso. Você rouba R$1 milhão, a pena ela vai ser mais elevada conforme o erro que você cometer. E com o pecado é a mesma coisa. Assim, não havendo pecadinho e pecadão. Pecado é pecado que desagrada a Deus, não devemos cometer. Mas princípios e promessas, eles têm uma relação muito junta, muito próxima. Porque Deus estabeleceu, como eu já falei a vocês, ordens para que as promessas dele se cumpram em nossa vida. Todos nós temos um fundo, uma garantia, uma graça sobre nós e um propósito a cumprirmos nesta terra. Isso é verídico, isso é verdade. Mas porque nem todo mundo usufrui disso? Porque nem todo mundo quer cumprir os princípios, nem todo mundo quer andar corretamente. Por exemplo, a palavra fala: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Isso é o próprio Deus falando. O primeiro grande mandamento, que não deixa de ser um princípio que devemos seguir, é amar o Senhor nosso Deus acima de tudo e de todos. O segundo grande mandamento é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por mais difícil muitas vezes que pareça, amar o próximo como nós mesmos nos amamos é muito difícil, mas não é impossível. Deus ele não nos pediria algo impossível. Então devemos nos alinhar para assim obedecermos à vontade de Deus. E princípio tem a ver com o nosso plano, com o nosso propósito. Aquilo que Deus tem para nós só pode ser cumprido mediante ao que a gente faz aqui na terra, mediante ao alinhamento do nosso coração conforme o coração de Deus. Precisamos estar alinhados conforme o caráter de Deus.
Não é Deus que se alinha conforme nossa natureza e caráter. Nós que precisamos andar, ter a conduta e a natureza de Deus. Ele colocou um pouco de si em nós. Temos um espírito recriado, um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. A partir do momento que conhecemos verdadeiramente esta palavra que testifica sobre Jesus. As promessas dele de vida longa, as promessas dele de que seremos abençoados, de que comeremos o melhor ainda nesta terra, elas vão se cumprir mediante ao propósito de vida, mediante aos princípios cumpridos, porque é necessário que cumpramos os princípios estabelecidos por Deus. Por exemplo, Jesus fala em sua palavra que precisamos honrar pai e mãe para que os nossos dias de vida na terra sejam prolongados, para assim obtermos uma longevidade, uma extensão dos nossos anos aqui na terra. Ou seja, é um princípio que devemos cumprir de honra pai e honra mãe, para que assim possamos adquirir vidas, dias de vida melhores e mais longos nesta terra. É um princípio com o qual existe uma promessa, que é a longevidade de dias. Eu espero ter esclarecido algo para você. Muito obrigado por ter assistido até o final. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Ele permitir. E um grande abraço.